Bom dia, graça e paz. Pela graça de Deus, estamos aí. Hoje, dia 6 de junho, terça-feira, e estamos aqui dando sequência aos 40 dias de jejum e oração. Hoje, o 37º dia, e nós temos hoje como tema proclamando o Evangelho de Jesus, baseado em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 2, que diz: Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A pressão de apresentar uma mensagem poderosa que poderia impressionar os ouvintes era certamente sentida também pelo apóstolo Paulo. Dentro do contexto do Império Romano, tratava-se ou de poder político e militar, ou de profundidade filosófica. Chegando a Corinto, no contexto helênico, era grande o aparente contraste entre a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo com a sabedoria humana valorizada pelos gregos. Paulo havia decidido apresentar a Jesus e este crucificado. Ele diz que não foi com eloquência, sabedoria ou palavras persuasivas, mas em fraqueza pessoal e no poder do Espírito Santo. A razão era principalmente para que a fé que surgisse entre seus ouvintes não fosse baseada naquilo que normalmente impressiona ou convence as pessoas, mas numa ação direta do Espírito na vida delas. 1 Coríntios 2, 1-5. É nítida a confiança que o apóstolo tem na mensagem acerca de Jesus. Não tinha vergonha do Evangelho, Romanos 1,16, e estava disposto a ser criticado e até ridicularizado pela mensagem da cruz de Cristo, que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios 1:23. A tentação de convencer as pessoas com argumentos bem formulados e com sabedoria humana persiste também em nossos dias. Muitas vezes nos sentimos pressionados a justificar nossa fé e defender o Evangelho da mesma forma como se defende teorias científicas ou ideologias humanas. A apologética certamente tem o seu lugar tanto no trabalho teológico como no diálogo religioso, mas o poder transformador do Evangelho não depende disso. O resultado da pregação do apóstolo Paulo durante os seus cerca de 20 anos de ministério foi excepcional. Igrejas foram plantadas em basicamente todo o Império Romano, e o avanço do Evangelho deu-se em grande parte através daqueles que foram discipulados e treinados pelo apóstolo. Naturalmente, muitos outros contribuíram, e no fim do primeiro século contava-se como um número significante de seguidores de Jesus, tanto dentro como fora dos limites romanos. É nessa confiança no poder do Evangelho e na pregação focada na pessoa de Jesus Cristo que o reino de Deus avança também em nossos dias. Facilmente colocamos nossa confiança nos recursos que temos, nas bem elaboradas declarações de fé, na estratégia que empregamos ou mesmo nos talentos e estudos que possuímos. Certamente, o apóstolo Paulo poderia ser citado com mais frequência, o seu impressionante currículo para reforçar sua pregação. Porém,
não o fez, com exceção de alguns casos defendendo o seu apostolado, a mensagem de salvação. No entanto, nada dependia de sua pessoa, e sim da obra expiatória de Jesus Cristo. Queridos, nós estamos diante do devocional de hoje, que tem como tema proclamando o Evangelho de Jesus. E lendo o devocional de hoje, entendemos claramente que às vezes nós estamos tão preocupados em falar de Jesus, em sermos eloquentes, de sermos conhecedores da palavra de Deus. Às vezes pensamos que temos que conhecer a fundo toda a Bíblia, todas as histórias, todas as doutrinas. E na verdade, o que Jesus quer que nós façamos, que nós, na simplicidade que temos, apenas falemos de Jesus. Ou seja, somente falemos aquilo que Jesus fez por nós. Não há tanta essa necessidade da preocupação do conhecimento bíblico em estarmos transmitindo isso, por mais que é importante termos conhecimento bíblico, mas da questão da proclamação de Jesus é simples, é falar aquilo que Jesus fez por nós. Como nós temos dito já, na simplicidade, podemos testemunhar e falar da pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda graça em estarmos, sim, falando de Jesus, falando do jeito como nós às vezes conversamos com as pessoas, sem precisarmos usar palavras bonitas ou palavras bíblicas ou algo nesse sentido, mas falarmos na simplicidade. E isso que faz diferença, porque temos que entender que Jesus Cristo, Ele que tem o poder de transformar as pessoas. A oração e aplicação de hoje diz: que privilégio pregar o Evangelho, ou seja, falarmos das boas novas de Jesus, aquilo que Ele fez em nossas vidas. Que tal orarmos: Senhor, ajude-me a crer no poder deste Evangelho e a confiar na obra do Espírito Santo quando compartilho minha fé em Jesus Cristo com outras pessoas. Oramos. Amado Deus, obrigado por mais um dia que Tu nos concedes. Senhor, Tu és o soberano, o Senhor de nossas vidas. Conforme o devocional de hoje, sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, precisam ser anunciadas, levadas adiante. Às vezes, nos preocupamos que temos que conhecer a fundo a Bíblia, mas claramente entendemos que, por mais que é preciso, por mais que é importante conhecermos a palavra de Deus, mas devemos, com simplicidade, anunciar Jesus. E, acima de tudo, crer que a obra é o Espírito Santo que faz. Precisamos confiar nisso. Confiar que todas as vezes que, mesmo que seja apenas um Jesus te abençoe ou Jesus te ama, somente frases como essas ditas a alguém, sabemos muito bem que o Espírito Santo tem poder de transformar a vida das pessoas.
Temos que entender que o nome de Jesus, ele tem poder. E no momento quando pronunciamos Jesus, e quando a pessoa nos ouve, o Espírito Santo já começa a mover os corações. Nos ajude, ó Pai, a crer nisso. Nos ajude também, ó Pai, a termos estratégias de como podermos proclamar Jesus Cristo. Porque entendemos que estamos, Senhor, vivendo os últimos dias nesta terra. Ó Deus, que possamos proclamar Jesus. Levante, Senhor, nosso tempo cada vez mais e mais pessoas. Nos conceda graça, nos conceda forças, nos conceda o poder do alto, para que proclamemos e falemos de Jesus, mesmo na simplicidade de palavras. Pai, nós assim oramos. Guarde-nos durante este dia. Esteja conosco. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja abundante sobre nossas vidas. Nós assim oramos em Teu nome, agradecidos por tudo. Amém. Que Deus te abençoe. E se Deus permitir, estaremos aqui amanhã, neste mesmo horário. Que você tenha um ótimo e abençoado dia. Amém.